Gente, eu estava nessa semana orando e muito feliz, de certa forma, porque estamos em toda a história da Igreja Refúgio, nesses 14 anos, é a primeira vez que nós batemos o recorde assim, de quantidade de novos membros nessa casa. E por conta disso eu comecei a refletir quanto à igreja, o papel da igreja, né? E juntamente com isso eu me lembrei de uma história que ela é conhecida desde a tenridade, uma das histórias, talvez, se não a mais popular da palavra de Deus, uma das mais populares, que é a Arca de Noé, né? Nós sabemos que em um determinado momento na história da humanidade, enquanto Deus estava revelando a sua história de salvação, Deus decidiu mostrar e marcar a terra com um juízo, do qual hoje para nós é muito precioso refletir a partir do papel da igreja. Então, houve um momento onde o Senhor olhou para a terra, viu a terra completamente em devassidão, completamente em pecado, no lamaçal, e Ele escolheu então, através de Noé e sua família, 8 integrantes, então começar uma história de redenção, ou seja, de uma maneira tipológica, né, que é uma tipificação ou um tipo de profecia quanto à obra de Jesus que iria acontecer na cruz. Quando a gente olha para alguns lugares na palavra de Deus, no Antigo Testamento, a gente entende e a gente pode entender de que aquilo que aconteceu estava já mostrando ou demonstrando aquilo que haveria de acontecer em Cristo Jesus. E a Arca de Noé é um desses momentos. É um dos momentos onde a gente lê no Antigo Testamento e hoje, já por sermos conhecedores da verdade de Cristo Jesus, por termos o conhecimento da obra de redenção na cruz, nós podemos e devemos atrelar aquilo que aconteceu lá com o que aconteceu em Cristo Jesus. Amém? E nesta história maravilhosa ou horripilante, dependendo do lado em que você a observa, né? Porque a gente vê muito as crianças pintando um barquinho cheio de bichinho dentro do barquinho. Mas a gente dificilmente vai num refuginho e vai ver nestes mesmos desenhos na água as pessoas afogadas, né? O mundo inteiro daquela época, daquele momento, foi submerso nas águas, as mesmas águas que fizeram aquela arca flutuar e salvá-la, cumpriu o juízo de Deus a todo aquele mundo antigo. É uma história gloriosa e tenebrosa. É uma história que de um lado manifesta o amor de Deus e do outro lado, juízo de Deus. E nesta história, há um trecho que eu quero ler contigo nessa manhã, e eu oro e espero que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, nós vamos ler do versículo 11 ao 22º. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler juntos. Gênesis 6, do 11º ao 22º. Diz assim: Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora.
Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça ali um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. E coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se mova rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante da Tua palavra, crendo que há algo para nós aqui nessa manhã que vem diretamente do céu. Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Dá-nos o pão da Tua palavra. Dá-nos o alimento para a nossa alma aflita. Dá-nos, Senhor, uma porção que eleve os nossos olhos para além dos montes. Dá-nos, Senhor, uma porção que ministre o nosso íntimo, tanto daquilo que nós sabemos que precisamos, quanto também daquilo que não fazemos a menor ideia, Senhor. Que a Tua palavra, que não volta atrás, perfure o nosso coração, encontrando o centro da nossa existência e modelando ele, segundo o Teu querer e o Teu efetuar na pessoa do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O primeiro momento em que essa história vai narrar para nós e testificar era o status da terra. A terra estava corrompida. O texto diz, a partir do versículo 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Irmãos, este lembrete é para nós ainda hoje de um mundo que jaz no maligno. Este lembrete é para nós ainda hoje de uma terra que foi distorcida juntamente com o pecado, para que então a glória de Deus fosse manifesta. Essa mensagem é mais uma vez um lembrete para nós de que há um decreto de destruição que já está dada à terra. Quando nós vamos para Apocalipse, nós nos lembramos de que os céus que conhecemos e a terra que pisamos passará, e do céu virá uma nova terra e um novo céu. Sabemos que no meio dessa história ainda viveremos para ver, ou morreremos para ver, um milênio de terra governado por Cristo, onde Satanás será preso e na sequência será solto para ir embora juntamente com estes céus e essa terra. Então nós sabemos, por promessa e pela fé, de que esta terra tem um prazo de validade. Hoje mesmo na aula de batismo eu estava falando aos meus irmãos que Deus sustenta todas as coisas e para quem gosta de ciência sabe que se um pequeno ângulo da inclinação do eixo principal da Terra mudar, não teremos mais vida aqui neste planeta azul. Então nós sabemos que o Senhor sustenta todas as coisas, sabemos que a terra tem prazo de validade, sabemos que viveremos para sempre num novo céu e numa nova terra, amém? Até aqui.
Mas nós sabemos disso, e a palavra continua nos afirmando. 2 Pedro 3, 6 e 7 vai dizer, pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Olha lá, o apóstolo Pedro lembrando do dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Enquanto nós, em Noé, ouvimos a história de que uma vez a terra já foi submersa, agora há uma promessa de que essa mesma terra, ela passará pelo fogo. Pelo fogo. Guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, este mundo do qual nós chamamos de planeta Terra, que nós vivemos, é um lugar em que a corrupção do homem o deixou contaminado. O deixou contaminado desde o sangue do primeiro animal que foi sacrificado para trazer roupas a Adão e Eva, consequentemente o assassinato de Caim, o assassinato de Abel por Caim, e consecutivamente ao longo de todas as histórias a terra foi sendo manchada, a terra foi sendo corrompida pelo sangue inocente, pelo pecado, e este pecado, este sangue inocente, ele foi distorcendo a própria criação de Deus, a ponto de hoje estarmos num lugar que é transbordante para o mal. Um lugar que jaz no maligno. E então a proposta do Senhor, o convite de Deus é que nós vivamos nesse mundo, mas com o foco, com o coração para fora deste mundo. Amém? Há um novo céu e uma nova terra nos aguardando. E o nosso coração, a nossa esperança, o Senhor tem neste novo lugar. Isso não quer dizer que a gente deva desdenhar desse mundo e abusar dele. Muito pelo contrário. Nós devemos temer a Deus e cuidar da sua criação. Uma das coisas muito interessantes e que mexe muito comigo é que a arca de Noé tinha muito mais bicho do que gente. Deus se preocupa com os animaizinhos. E eu ainda estou aprendendo isso. Agora, quando Deus fala a Noé, depois de falar a respeito da corrupção da terra, ele diz assim: você, porém, faça uma arca de madeira e se preste, divida-a em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. E ele começa a detalhar a respeito desta arca. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Olha que interessante. Esse prédio aqui, ele tem mais ou menos 1/3 do tamanho da Arca de Noé. Ele teria que ter pelo menos uns 3 metros mais alto que isso. A largura da arca é praticamente a largura entre essas duas paredes, e o comprimento da arca é 3,5 vezes a mais para lá. Então imagine isso aqui, estendido 3,5 vezes a mais para lá, você tem aí mais ou menos o tamanho dessa arca de Noé. E ele começa a falar a respeito dessas peculiaridades. Aí ele diz: faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque um portal lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior, 3 níveis, 3 pavimentos. E Deus então, queridos, parece que nesse momento, enquanto o mundo jaz no maligno, enquanto a distorção governa um mundo corrompido, as pessoas se corromperam, os valores morais se corromperam, as pessoas estão se matando, se degladiando, estão fazendo coisas erradas. Deus olha para um homem justo e faz com que este homem mude o foco do mundo para um objeto de salvação. Aqui Deus já começa a falar com a gente. Enquanto a humanidade estava entregue para si mesma, Deus chama Noé, dá a ele peculiaridades, especificidades a respeito de um objeto que seria usado para a salvação,
e diz para ele: a partir de agora, você vai se inclinar em construir, derrubar ciprestes, você vai começar a construir, você vai começar a tirar a casca dessas árvores, você vai começar a cortar, você vai começar a pensar em encaixes, você vai aprender a fazer piche, você vai começar a se preocupar, gastar a sua vida, gastar o seu tempo, envolver-se completamente em um objeto de salvação. Interessante demais isso aqui, demais. Enquanto o mundo está ocupado com essas coisas de perversidade, Deus tira o foco de Noé do mundo. Deus está falando com a gente aqui nessa manhã. O mundo jaz no maligno, as manchetes de jornal só piorarão. Devemos nos acomodar com isso? Jamais. Buscar, na verdade, fazer diligentemente o melhor que estiver a nosso alcance para mudar essa realidade. Mas o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa ocupação não precisa necessariamente ser para aquilo que Deus está mudando a nossa maneira de pensar, o lugar para onde olhar, para esse objeto de salvação, que hoje nós sabemos que se cumpre em Cristo. Se cumpre em Cristo. Então a primeira pergunta nessa manhã é: o que tem ocupado? O que temos ocupado com as nossas mãos, os olhos, os ouvidos, o que tem ocupado a nossa mente, o que tem ocupado o nosso coração, o que tem ocupado a nossa agenda, o nosso tempo, o nosso lazer, o que tem ocupado a nossa vida. E aqui, obviamente, não estou te fazendo um convite para ser um monge ou um eremita. Não estou te fazendo convite para abandonar os seus afazeres, a tua profissão. Mas eu estou fazendo uma pergunta para nós aqui, a palavra está perguntando para nós, o que tem ocupado de verdade lá dentro, as motivações, de onde saem as motivações, de onde saem os planejamentos, de onde saem as empolgações e os desesperos, o que tem ocupado dentro de nós. É um mundo que já está entregue a ele mesmo, ou o objeto de salvação tem nos ocupado por inteiro? Cristo Jesus. Deus então fala a respeito do juízo em que ele haveria de trazer. Versículo 17, ele diz assim: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir embaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Diga comigo, aliança. Aleluia. É uma das alianças que o Senhor vai estabelecendo com o homem. Vão se complementando até chegar em Cristo Jesus. Aqui é uma delas, é um momento chave da palavra de Deus. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, suas mulheres e as mulheres dos seus filhos. Irmãos, é muito incrível a gente parar para pensar que na palavra de Deus, duas arcas são citadas. A primeira é essa. Nessa arca, a arca de Noé, o homem foi contido em uma arca para ser salvo, né? Noé e sua família foram contidos nesta arca para que o juízo de Deus não os exterminasse também. Eles foram salvos nesta arca. Uma outra arca que a palavra de Deus fala para nós é a arca da aliança. É onde Deus estabelece a presença dele enquanto o Espírito Santo não é derramado sobre a terra. E nessa segunda arca, Deus é que se conteve para não exterminar o homem. Olha que interessante a gente parar para pensar nisso. Que as duas arcas do Antigo Testamento, uma contém o homem para não ser exterminado, e a outra contém Deus para não exterminar o homem.
Porque nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso e o seu juízo não deixa impune aquele que merece toda a punição. E todos nós somos merecedores dessa punição. Mas a palavra vai dizer, desde o profeta Isaías, antecipando 500 anos, que Deus agradou-se em moer o seu filho para que eu e você, que deveríamos receber a punição, fôssemos encontrados impunes pela graça de Cristo Jesus. Tem alguém aí para dar um glória a Deus? Mas quando Cristo é rasgado, toda a separação se desfaz. Quando Cristo é rasgado, moído, transpassado, o sangue da nova aliança é vertido. E hoje nós teremos ceia como um memorial disso. Toda a separação se desfaz. E o acesso ao átrio, ao santo lugar, ao santo dos santos, à arca da aliança, a presença de Deus, nos é garantida. Nos é garantida. Nos é garantida. E agora, Cristo nos convoca a uma nova embarcação. E nessa manhã eu quero falar com você sobre essa nova embarcação. Espera aí. Quantos marinheiros dessa nova embarcação nós temos aqui nessa manhã? Aleluia! Cristo é a nova embarcação para o céu. Em Cristo somos encontrados para a salvação. Em Cristo está a nossa esperança para a vida eterna. 1 Pedro 3, de 18 a 22 diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Assim como a arca de Noé sofreu por 1 ano e alguns dias, aquelas águas, aquele piche que foi envelhecendo, aquelas madeiras foram se umedecendo, assim também Cristo no madeiro, na cruz, sofreu para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram. Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, ou atravessando a água, dependendo da tradução. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Meus irmãos, Cristo é a nova embarcação para o céu. E qual é o meio que Cristo usa para esta embarcação? Qual é o meio que Cristo estabelece na terra para que esta embarcação, assim como nos tempos de Noé, no período em que Noé esteve construindo a arca, porque a porta ainda estava aberta, isso é importante a gente lembrar, que o único momento em que a porta da arca esteve aberta foi enquanto não chovia. O meio pelo qual Cristo estabelece é a igreja. Diga comigo então nessa manhã, igreja.
Mateus 16, 15 a 19 diz assim: e vocês, quando Cristo foi indagado quem ele era, Cristo chega aos seus discípulos e pergunta: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A arca está pronta. Ela é Cristo Jesus. Mas esta arca ainda não saiu do lugar. É muito interessante a gente parar para pensar que o tempo em que Noé, que viveu 600 e poucos anos, o tempo em que Noé levou para construir a arca é, curiosamente, 120 anos. A idade máxima que a Bíblia dá a partir do dilúvio para a humanidade. Ou seja, nós podemos dizer hoje que Noé levou uma vida inteira para construir a arca, que ainda está de portas abertas, porque ainda não chegou à destruição. E Jesus então estabelece por meio da igreja, a igreja, ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui ele está falando de ligar a pessoa ao corpo de Cristo e desligar a pessoa do corpo de Cristo. Mateus 18 vai trazer mais detalhes para nós a respeito disso. Esse ligar e desligar não é aquela oração que a gente fazia e dizia no final: está ligado em nome de Jesus. Esse ligar e desligar fala a respeito de ligar uma pessoa para um membro do corpo de Cristo ou desligar uma pessoa do membro do corpo de Cristo. Ou seja, o Senhor nos entrega nele para o convívio entre nós. E Ele então nos estimula a vivermos deste processo de embarcação. Então, o meu convite e o convite da palavra de Deus hoje para nós é que todos nós possamos colocar o cap da embarcação de Cristo Jesus através da igreja e que nós possamos então desfrutar deste processo enquanto a porta não se fecha. E o que é desfrutar deste processo? O que é então viver construindo esta arca, se de fato ela já está conclusa em Cristo Jesus? Quando Jesus foi para o madeiro, antes de morrer, ele disse: está consumado. Então, nós não estamos construindo o meio de salvação. O meio de salvação já está pronto e é Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Amém? Mas o que é que nós estamos fazendo então? Nós estamos nos adequando nesta nova embarcação, e enquanto a porta não fecha, nós estamos tentando trazer o máximo número de pessoas para dentro, para que o máximo número de pessoas possam ser salvas. E nós vamos desfrutando deste processo. Nós desfrutamos através do ajuntamento, por exemplo. Não é gostoso viver em coletividade? Quantos aqui são gratos ao Senhor pela comunhão que Ele nos presenteia uns para os outros? Como é precioso! Como é precioso! Você que está chegando agora na igreja, ou você que já tem vindo na igreja há um tempo, e talvez não tenha ainda feito amizades, talvez ainda não tenha feito bons relacionamentos, eu quero estimular você a ser amigo de alguém. Eu quero estimular você a participar de um grupo pequeno, se fazer conhecido, chamar pessoas para a tua casa. Antes que você fique chateado de que ninguém te convida, seja você a convidar. Seja você a trazer para perto. Desfrute dessa comunhão, desse ajuntamento, né? Nos dias bons,
nos dias maus. Como é bom ter alguém com quem você pode contar nos dias maus. Não é verdade? Como é bom, como é precioso a gente ter alguém com quem falar, que já nos conhece, já conhece o nosso coração, faz parte do convívio, faz parte das alegrias, para que nos momentos de tristeza, essas pessoas também possam, de alguma maneira, ser bênção na tua vida, né? Ou você ser bênção na vida dos outros. Isso é precioso. Uma outra coisa que a gente já desfruta nesta embarcação é do ensino. Amados, você não faz ideia de como nós pastores estamos empolgados e orgulhosos de vocês em vermos essa escola bíblica abarrotada de pessoas. Pode aplaudir o Senhor pela tua própria vida. Pode aplaudir. Que preciosidade é olhar para aquele mini auditório que foi inaugurado hoje, lotado. As pessoas pagando o preço, não tem nem climatização, assim como aqui também tá calor, né, gente? Não sei, acho que é o cap, né? Mas tá calor. E ver você inclinado em aprender, tirando o foco do mundo, tirando o foco do caos, com as mãos ocupadas no objeto de salvação, com as mãos ocupadas naquilo que te traz esperança, com o coração inclinado na promessa de eternidade. Isso é maravilhoso demais. Na exortação, na correção, na disciplina. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, ser disciplinado é privilégio. Tem alguém aqui? Ser exortado é privilégio. Sabe por quê? Porque os egoístas não estão nem aí com ninguém. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente se frustra no efeito reverso da verdade. Porque a gente pensa que, porque nós somos exortados, porque alguém olhou e disse, olha, não vá por aí, sai daí, né? Não faça isso. Você é menos amado. Deixa eu te dizer, exatamente o contrário disso. É porque você é amado, porque você é alguém de valor aos olhos de Deus, que o próprio Senhor coloca pessoas para se preocupar com você. É um privilégio receber uma correção. Salmo 51:17 diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Olha só, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando nós nos permitimos estarmos com o nosso coração quebrantado, contrito, aceitando uma exortação, aceitando um ensino, aceitando uma disciplina, é sinal de que o Senhor é por nós. É sinal de que o Senhor vai à nossa frente. Um outro desfrute dessa embarcação que ainda não partiu, meus irmãos, é o consolo. O consolo no dia mau. Uma sopa entregue na tua casa, no dia em que as coisas não vão bem, por alguém que se preocupa com você. Uma oração sincera de alguém que sabe o que você está passando, se preocupa com você. Ou até mesmo o cavar de um buraco, de um muro que rachou, e você precisa ser consolado porque você gastou tudo que você tinha, que você não tinha naquele muro, e aí aparecem os irmãos para cavar aquele buraco junto com você. Isso é consolo de Deus. Na vida prática, as coisas que estão ao redor de nós, diante de nós, situações que o Senhor nos providencia quando caminhamos nesta embarcação, quando estamos nos preparativos, privilégios maravilhosos, a esperança se realizando na mudança de comportamento de um cônjuge, de um filho. Quando nós estamos no convívio dos irmãos dessa embarcação que ainda não partiu, quando nós estamos
no meio de irmãos mais velhos, pessoas que são boas naquilo que precisamos aprender ainda, coisas das quais nós podemos olhar e aprender e modelar a nossa vida, sabe? Quantos casamentos eu tenho visto sendo aperfeiçoado, porque existem irmãos que modelam o casamento muito bem nessa casa. Quantas educações de pais e filhos nós temos visto sendo modelados, porque temos pais e mães aqui que têm modelado bem a educação com os filhos, nas finanças, tantas coisas, tantos assuntos que são pertinentes à nossa realidade hoje. E nós temos tido o privilégio de desfrutarmos deste povo que está se achegando a essa embarcação que ainda não partiu. A vida piedosa, os estímulos, não é? Quando você está conversando com um irmão e o irmão começa a falar do que ele leu da Bíblia naquela manhã e você pensa assim, poxa vida, faz uns dias que eu não leio a Bíblia, e você é estimulado a voltar a ler a palavra. Ou aquele irmão que você descobre, não porque ele é um achão, mas que você descobre que ele está fazendo um jejum secreto, e você se constrange, você pensa, uau, faz 6 meses que eu não faço um jejum. Na caridade. Quantas são as oportunidades que nós temos no convívio dessa embarcação que ainda não partiu, de sermos estimulados, de avançarmos. Não é verdade? Agora, uma outra coisa muito peculiar que esse texto traz para nós aqui, é quando Deus diz a Noé, no versículo 21, ele diz assim, armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Queridos, Noé não fazia ideia de quanto tempo esse negócio de água que ia cair do céu, porque até então não tinha chovido, ele não fazia ideia do que é isso, ia acontecer. Quanto de mantimento ele precisaria colocar dentro da arca, né? Nós sabemos, por conhecermos a história do começo ao fim, que foi mais de 1 ano em que Noé esteve ali dentro, com todos aqueles animais, né? E caso você não saiba, nenhum animal ali foi sacrificado para virar churrasco de domingo, até porque ia tacar fogo na própria arca, não seria algo sábio a se fazer. Jovens, aprendam com isso. Tem coisas que a gente não precisa aprender no sofrimento para saber que é errado, né? Então, eles estavam ali, Noé, com sua esposa, sua casa, seus filhos, ponderando. Eu fico imaginando ao longo desses 120 anos, pensando, o que a gente põe para dentro dessa arca? O que vai estragar? Mas quanto tempo vai ficar? Porque se a gente colocar isso aqui vai estragar daqui a 1 mês. E o que não for estragar, o que eu preciso colocar? E todas essas indagações, todas essas perguntas, mas uma coisa é fato, nós sabemos que tipo de mantimento não pode faltar nessa embarcação da qual nós fomos convocados. E nós sabemos que o mantimento que não pode faltar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amós, num contexto onde o povo hebreu estava sendo levado a cativeiro, o profeta Amós diz o seguinte, no capítulo 8, versículo 11, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem de sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Sabemos que esse texto é um texto do contexto do cativeiro babilônico, mas eu ouso dizer que este texto é muito presente para nós hoje. Não se pode faltar na arca de Jesus, palavra de Deus. E o Senhor então nos convida a nos questionarmos se ao longo dessa jornada de 120 anos, entre aspas aqui, não sabemos quanto tempo nós temos, a nos perguntarmos se estamos carregando os mantimentos certos ou superficiais. O que é que nós estamos tentando colocar dentro dessa nova embarcação? O que é que nós estamos tentando colocar dentro deste tempo, deste contexto, através das nossas vidas? O que é que temos dedicado a vida em função de? Perguntas profundas, irmãos queridos. E por fim, o texto vai dizer no versículo 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Olha,
Imagine comigo, um único homem, uma única família, por 120 anos, fazendo um projeto audacioso, na frente de pessoas, amigos, parentes mais longínquos, conhecidos, colegas, olhando para aquilo e os questionando, perguntando: o que é que você está fazendo com a tua vida? Noé, que história é essa? O que é que você está fazendo, gastando todo o teu tempo com isso, Noé? Para que tanta coisa, Noé? Para que tanto envolvimento com isso, Noé? Se isso é um hobby, que seja um hobby, Noé. Noé, se isso é secundário, que seja secundário, Noé. Vai trabalhar, Noé. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai se envolver com aquilo outro. Para que tanto tempo gasto nesse trem esquisito aí que você está construindo com tanta madeira, Noé? Se ninguém te questionou a respeito da tua vida de fé, eu tenho certeza absoluta que Satanás, através da sua alma, já te questionou. Para que tudo isso? Para que tanto tempo de oração? Para que jejuar? Para que ficar indo na igreja? Para que ficar indo no teu em casa, abrindo seu coração? Qual é a finalidade disso? Está lá a embarcação, ainda não aconteceu nada. Isso é loucura. Esse negócio de igreja é loucura. Não faz sentido nenhum. Vai viver sua vida. Vai cuidar das coisas que você gosta. Seja feliz. Vai fazer o que você ama. Siga o teu coração. Para quê? Tá, então faz o seguinte, só vai lá no domingo. Ou faz o seguinte, vai em culto de Páscoa e em culto de Natal, que está tudo bem. Quantos foram os indagadores de Noé enquanto não caía uma gota sequer de água do céu? É a mesma coisa que você olhar para mim, pregando numa igreja com um cap de marinheiro na cabeça e falar: esse pastor está louco, ele acha que ele tem um barco. É mais ou menos isso que Noé vivia e viveu por 120 anos. 120 anos, todos os dias envolvido com aquilo. Aquilo o consumia. Irmãos, você tem noção do que é construir um espaço desse aqui, 3,5 vezes maior, com madeira, de árvore derrubada, com talvez a ajuda dos seus 3 filhos, não sei exatamente a idade que eles tinham na época. Você consegue imaginar a loucura que é isso? Deus o ordenou para que assim fizesse. E deixa eu te dizer uma coisa, o mundo vai fazer de tudo para te deixar desacreditado da arca de Jesus. Ele vai fazer de tudo, de tudo. O mundo vai te dar dinheiro para você não estar aqui no domingo. O mundo vai te dar recursos, o mundo vai te dar um título, o mundo vai te dar um cargo. O mundo vai te dar bonança para que você não jejue. O mundo vai te dar ocupação para que você não ore e não leia a palavra. O mundo vai te dar preocupações para que você não endobre o teu joelho diante do Senhor e se relacione com Ele. O mundo vai fazer de tudo para que você não acredite nessa arca de Jesus. Mas, ao mesmo tempo que o mundo faz isso, quando o mundo nos olha e nos vê reunidos, quando o mundo nos olha e nos vê fazendo boas ações, quando o mundo nos olha e nos vê nos relacionando com Deus, o mundo continua recebendo a advertência de Deus de que um dia essa destruição vai chegar. E quando chegar, vai ser tarde demais.
Não se perca em achar que esse dia está demorando. Não se perca em achar que o juízo de Deus está longe. Não está longe não, está perto. E cada dia que passa, está mais perto. Está mais perto. Você vai ser tentado a querer dar um tempo dessa embarcação. Você vai ver a porta aberta por muitos anos e você vai achar que esse dia não vai chegar. Você vai ser tentado a olhar para isso e achar que tudo bem se abandonar essa missão, tudo bem se abandonar essa embarcação. Mas eu quero nessa manhã convidar você, e já encerrando, pedir para que o pessoal do louvor suba. Eu quero convidar você a colocar o teu cap dessa embarcação, a agarrar com toda a sua vida no manual dessa embarcação, para que você esteja pronto quando esse dia chegar. Para que você esteja pronto quando esse dia chegar. Porque o dia do acerto de contas vai chegar. E aqueles que estiverem em Cristo Jesus serão salvos. Aqueles que não estiverem em Cristo Jesus não serão salvos. A porta desta arca vai fechar. Ela vai fechar. Acredite ou não. E aí, o juízo de Deus vai começar. E quando o juízo de Deus começar, não vai ter tempo para mais nada. Sabe o que vai acabar? Até a zombaria daqueles que vão ficar para trás. Um pastor britânico batista do século XVIII, Alexander Maclaren, escreveu o seguinte. Ele disse: durante 120 anos, os zombadores riram, as pessoas de, entre aspas, bom senso, imaginaram o que estaria acontecendo, e o santo homem pacientemente prosseguiu, martelando e cobrindo de piche a sua arca. Porém, numa certa manhã, a chuva começou. E aos poucos, de algum modo, Noé não parecia mais tolo. A zombaria já não era mais a mesma quando as águas chegaram à altura dos joelhos. E até o sarcasmo enroscou-se em sua garganta enquanto se afogava. As coisas são sempre assim, e serão assim no último grande dia, quando o futuro transformar-se em presente, e o presente se transformar em passado, e desaparecer para sempre. Neste dia ficará evidente que os homens que viveram em função do futuro, pela fé em Cristo, são os sábios, enquanto aqueles que não tiveram nenhum objetivo além das coisas terrenas, que desaparecem no horizonte, despertarão tarde demais para a convicção de que estão fora da arca de segurança
E o veredito a estes será: és tolo. Feche seus olhos. Senhor, nessa manhã, Deus, diante da arca de embarcação, com a porta aberta, diante deste tempo que o profeta chamou de ano aceitável do Senhor, que se inaugurou na sua ressurreição, morte e ressurreição, que se constatou através da descida do Espírito Santo, e que está diante de nós pelas manifestações do Senhor em nossa vida. Diante disso, no dia que se chama hoje, nós o reconhecemos como autor e consumador da nossa fé. Nós o reconhecemos como a embarcação da nossa vida para a eternidade. Nós o reconhecemos como o construtor da tua igreja, o bom pastor, aquele que é a porta, é o caminho. Nós o reconhecemos em todas estas coisas e sabemos, Deus, que só no Senhor há esperança, só no Senhor há salvação, só no Senhor há vida eterna, só no Senhor há perdão de pecados, só no Senhor. Encha o nosso coração nessa manhã da tua doce presença. Guarda os nossos caminhos, Senhor. E que, Senhor, ainda que os anos passem, as estações estejam diante de nós, e venhamos a questionar se essa porta um dia irá se fechar, que o Senhor nos lembre que a cada movimento de pêndulo, que a cada segundo de um relógio, estão evidenciando a contagem regressiva da tua volta. E diante disso, jamais abandonemos o nosso posto nesta embarcação, em nome de Jesus. Amém.